Bom dia, meninos, tudo bem? Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre elétrica. Por quê? No primeiro e segundo bimestre, nós vamos estudar um pouquinho sobre eletricidade. Agora, dando mais uma aprofundada, certinho? Então, nós vimos na última aula, nas últimas aulas, que as cargas iguais irão se repelir e as cargas opostas, elas vão ter atração, certinho? Então, a gente vai dar continuidade do conteúdo a partir daqui. Então, vamos lá. Olha só, nós vamos falar um pouco sobre os processos de eletrização, bom? Só que antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre os corpos. Quando eu tenho um corpo que ele tem mais prótons do que elétrons, quer dizer que eles têm mais carga positiva do que carga negativa. Então, quando eu tenho mais carga positiva, eu falo que esse corpo é eletrizado positivamente. Se eu tenho mais elétrons do que prótons, ou seja, eu tenho mais carga negativa do que positiva, a gente fala que esse corpo é carregado, eletrizado negativamente. Quando os prótons são iguais aos elétrons, a gente fala que esse corpo é neutro. Cuidado! Quando fala que um corpo não tem carga, ele não é neutro, tá? Para ser neutro, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons, certinho? Então, vamos lá. Se eu tenho mais próton, quer dizer que ele é eletrizado positivamente. Se eu tenho mais elétrons, quer dizer que ele é carregado negativamente. Se o número de prótons é igual ao número de elétrons, então eu falo que esse corpo é neutro, certinho? Então vamos lá. O que é eletrização? Eletrizar um corpo é eu tirar ou eu dar carga para esse corpo. Então, por exemplo, se eu tenho um corpo neutro, quer dizer que ele é igual a prótons e elétrons, certinho? Se eu tirar os elétrons, quer dizer que esse corpo vai ficar carregado positivamente. Se eu tirar os prótons, quer dizer que esse corpo vai ficar carregado negativamente, certinho? Então, eletrização é o processo de tornar um corpo eletricamente neutro em um corpo carregado, seja ele positivo, seja ele negativo, certinho? Para ajudar vocês a simular. Nós temos 3 tipos de processo de eletrização: atrito, contato e indução, beleza? Antes da gente estudar, vamos pensar que eu falo para você assim: o Joãozinho teve um atrito com o Zezinho. O que você vai entender? Você vai entender que o Joãozinho, ele brigou, bateu no Zezinho. Ou seja, no atrito, a gente vai precisar de uma força, certinho? Se eu falar assim, o Joãozinho teve um contato com o Zezinho. Quer dizer que o Joãozinho, ele encostou no Zezinho. Sim? Se eu falar, o Joãozinho, ele induziu o Zezinho a matar a aula. Ele precisou encostar no Zezinho? Não. Ele precisou bater no Zezinho? Não. Ele só falou com ele. Então, na indução, a gente não tem contato, certinho? Então, no atrito, a gente precisa de uma força. No contato, é só encostar. Na indução, a gente não precisa encontrar os corpos, ter contato entre eles, certinho? Vamos para o primeiro processo, que é o atrito. Não vamos ler, vamos olhar para a figura. Aqui na figura, a gente tem um bastão de vidro e uma seda. No atrito, para acontecer o processo de atrito, a seda foi, então, atritada ou esfregada no vidro, certinho? E no final, o que aconteceu? A gente tem um corpo carregado positivamente e um corpo carregado negativamente, ok? Vou dar um exemplo para vocês que vocês podem fazer aí na casa de vocês. Olha só. Aqui eu tenho, vou abaixar a câmera para ficar mais fácil. Aqui eu tenho papel, certo? Papel picado e uma caneta. Eu sei a carga da caneta? Não. Eu sei a carga do papel? Também não. Então, eu vou fazer um atrito na caneta, ó. Vou esfregar, vou fazer uma força da caneta na minha blusa, certinho? Então, dessa forma, eu estou fazendo uma troca elétrica, ok? Quando eu encostar no papel, o que for igual à carga da caneta não vai ter atração. Lembra?
Aquilo que é igual se repele. Aquilo que é diferente se atrai. Então, quando eu pegar essa caneta e colocar no papel, o que for carga contrária vai atrair. O que for carga igual não vai ser atraído. Certinho? Olha só. Viu que teve atração? O que eu posso falar? Que esse papel, ele é a carga contrária da caneta. Certinho? Ó, de novo. Você vai esfregar essa caneta, né? Esse objeto. Ó. Certinho? Então, esse aqui é o processo de atrito. O negativo vai se atrair pelo positivo. Aquilo que não fosse contrário, não vai ter atração. Certinho? Então, lembra que eu preciso de uma força. Ok? Ó. Beleza? Então, vamos seguir. É legal, né? Vocês podem fazer em casa. Bom, vamos seguir o nosso ponto. Aí, esse é o atrito. Então, no atrito, um corpo vai ficar positivo e um corpo vai ficar negativo. Certinho? Contato. Vamos no contato. Olha só. Sem ler, vamos entender o desenho. Aqui eu tenho um corpo que está carregado positivamente, certinho? Aqui eu tenho um corpo, como ele não tem carga, quer dizer que ele é neutro. Então, aqui eu tenho um corpo positivo, aqui eu tenho um corpo neutro. Quando eu tenho contato, quando eu encosto esse corpo neutro no corpo carregado positivamente, o que vai acontecer? Ele vai adquirir a mesma carga do corpo eletrizado. Então, olha só, quando ele encostou, os dois corpos ficaram positivos, certinho? Então, no contato, os dois corpos sempre vão ficar com a mesma carga, tá? Então, eu preciso de um corpo neutro, essa não dá para fazer a experiência, mas ó, faz de conta que esse corpo é neutro. E esse corpo, ele está negativo. Quando eu encosto, o que vai acontecer? Os dois corpos vão ficar negativos, certinho? Então, nós temos um que vai induzir e um que vai ser induzido, tá? Então, aquele que induzir, quando ele encosta no induzido, os dois vão ficar iguais, certinho? Então, esse é o contato, ok? Próximo. Indução. Indução é mais chata, mas é fácil. Olha só. Aqui eu tenho um corpo neutro. Significa que as cargas positivas são iguais às cargas negativas. O número de prótons é igual ao número de elétrons, certinho? Aqui eu tenho o corpo B. Esse corpo está carregado positivamente, ok? Aqui eles foram colocados lado a lado. O que aconteceu? Esse corpo é positivo, então ele vai atrair as cargas negativas. Então, o que aconteceu aqui? Essas cargas, elas foram organizadas. Então, a carga negativa veio para cá, fica pertinho da carga positiva, e a carga positiva, que vai repelir, vai ficar do lado contrário, ok? Na indução, a gente vai precisar do fio terra. O que é esse fio terra? Muitos lugares tem ele. É um fio que vai sair da parte elétrica da sua casa e vai ser enterrado no chão. Por quê? A terra, lembra que nós tínhamos materiais condutores e materiais isolantes. A terra é isolante, então ela vai absorver a carga elétrica. Então, se tiver um probleminha elétrico, que a tensão elétrica vem maior na sua casa, a terra vai puxar e não vai queimar os aparelhos eletrodomésticos, certinho? Então, aqui a gente tem um fio terra. A terra, ela é negativa. Olha aqui, ó. Então, o que aconteceu? Ela vai atrair para ela as cargas positivas. Então, as cargas positivas vão para a terra, porque ela é isolante. E esse corpo A, que antes era neutro, ele vai ficar, então, carregado negativamente. E o corpo B, ele vai continuar carregado positivamente. Vamos de novo? Olha só. Corpo neutro, número de prótons é igual ao número de elétrons, certinho? E um corpo carregado positivamente.
Os dois são colocados próximos. Não precisa encostar igual no contato, não precisa esfregar igual lá no atrito. Então, eles vão ser colocados um do lado do outro, certinho? E aqui a gente vai ter a organização das cargas. Então, se esse corpo é positivo, quem vai ficar do lado de cá é o negativo, certinho? A Terra está negativa, ela vai puxar para ela, então, as cargas positivas. Se as cargas positivas forem embora para a Terra, esse corpo A vai ficar somente com carga negativa. Já o corpo B, que era positivo, vai continuar positivo. Então, na indução, a gente vai ter o quê? Um corpo com carga contrária ao outro. Então, aqui nós temos um positivo e um negativo. Certinho? Então, ó, quais são os métodos de eletrização? Atrito, contato, indução. Certinho? Atrito, a gente vai precisar de uma força, ok? No atrito, a gente vai precisar de uma força. Um corpo vai ficar positivo, um corpo vai ficar negativo, ok? No contato, a gente precisa só de dois corpos que se encostam. E esses corpos vão ficar com a mesma carga, ou positivo ou negativo, ok? Na indução, esses corpos não precisam ficar encostar ou atritar, eles só vão ficar próximos, certinho? Onde pela atração e repulsão, a gente então vai ter as trocas elétricas, onde um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Beleza? Qualquer dúvida, não deixa passar. Me procure lá no grupo ou no privado, tá bom? E vamos fazer a atividade. Qualquer dúvida com a atividade também pode me perguntar. Preciso que vocês leiam o texto com bastante atenção, tá? Se precisar, assista esse vídeo mais de uma vez, 2 vezes se for necessário, e as dúvidas serão todas esclarecidas, tanto no grupo quanto no privado. Bom? Beijinho, bom trabalho.